Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia. E a morte? A morte é o sopro renovador. Assim, o espírito André Luiz iniciou sua trajetória literária, apresentando a vida eterna no livro Nosso Lar. Recentemente, transformado num sucesso do cinema nacional, o livro já foi publicado em língua portuguesa com mais de 1.500.000 cópias. Para conversarmos sobre este livro, nós convidamos o médico e expositor espírita Silvio Costa. Seja bem-vindo, Silvio, ao Seara Espírita. Obrigado. Para falarmos sobre o Nosso Lar, acredito que seja imprescindível saber a impressão da primeira leitura. Quando foi que você leu o Nosso Lar pela primeira vez? Bom, Mirna, eu me tornei espírita por volta do ano de 93, 94, aqui na Casa do Caminho. Antes não era espírita. Eu li a primeira vez o Nosso Lar provavelmente por volta do ano de 98, aproximadamente. A impressão que eu tive, naturalmente recém-chegado ao espiritismo, apresentado ao espiritismo, um certo receio do tal do umbral, né? Uma figura bastante forte, a impressão muito forte do que André Luiz relata para a gente do umbral, mas que depois, amadurecendo dentro do espiritismo, relendo o livro outras vezes, a gente vê que talvez a mensagem principal do livro não seja o umbral, seja a eternidade da vida, a possibilidade do progresso, a necessidade do trabalho, do burilamento. Mas há um efeito de fato surpreendente na primeira leitura do Nosso Lar, que é o impacto com o mundo espiritual e que, ao ler Nosso Lar, ele parece bem próximo do mundo material que a gente conhece. Na verdade, a leitura demonstra que, como dizem os espíritos, nós estamos na cópia do que de fato acontece no mundo espiritual. Mas esse grande impacto do umbral parece ser também o impacto sofrido por André Luiz, né? A surpresa, o surpreendente é relatado por ele logo nas primeiras páginas, não é? Ele diz literalmente que desconhecia aonde ele estava, perdeu a noção do tempo e tão perturbado ele estava que ele diz: eu preferia o não ser. Verdade. O não ser é a marca do materialista? Com certeza. A gente vê que ele diz no livro que ele tem a convicção que já não faz mais parte do mundo dos vivos, ou seja, do mundo que ele conhecia quando encarnado. E o não ser é exatamente a noção do materialista que acha que tudo termina com o corpo físico e leva a vida inteira como se isso fosse a verdade. Então, quando ele se vê diante da eternidade da vida, num plano completamente desconhecido para ele, passando uma situação inusitada daquela, realmente ficou completamente desconcertado. Mas a gente observa no livro que em momento nenhum ele passava por muito medo ou muito sofrimento. Ele questionava muito, ele se diz até às vezes irritado com as acusações dos outros espíritos que o chamavam de suicida, que aquelas acusações atrapalhavam o seu raciocínio. Ele era um homem de muito raciocínio, né? Uma inteligência rara, vamos dizer assim. E isso atrapalhava, perturbava ele mais do que talvez medo, mais do que talvez outro sentimento qualquer. Então, essa necessidade do não ser, por ele não encontrar respostas naquele mundo desconhecido para ele, ele preferia não existir. Ele preferia que realmente, ao morrer, entre aspas, no mundo do corpo físico, tivesse terminado tudo. Naquele momento ele achava isso. Mas tem um momento importante para André Luiz no primeiro capítulo que nos parece ser destaque para o leitor, né? Quem lê o livro pela primeira vez, como você mesmo disse, ao invés de se impressionar com o que parece ser tão assustador quanto as imagens descritas por ele no umbral, é a reflexão que André Luiz faz do seu passado. E para a gente falar desta reflexão, ele começa a avaliar o que ele sabia, né? Ele diz os conceitos filosóficos, científicos e materiais
não me adiantavam Em nada. em nada. E ele começa a refletir sobre os conceitos religiosos dos quais ele havia desistido, né? Para o leitor espírita, vamos assim dizer, o que você destacaria em relação à obra da doutrina nessa reflexão que o André Luiz faz? Ele não era dotado de conceitos religiosos, muito menos conceitos espiritualistas e nem mesmo espirituais, e se confronta com um mundo que ele não podia decifrar. O que você destacaria para o leitor do Nosso Lar? Eu acho que a principal mensagem desse primeiro capítulo do livro é a extrema bondade de Deus, que é Pai. Porque, não obstante ele falar tudo isso no livro, materialista, não acreditar na vida após a morte, ele se diz até um pouco uma imagem negativa da religião, ele fala isso. Talvez até influenciado pelo momento da época, né, dos pensadores da época, das pessoas materialistas da época. Mas, então, quando ele, naquele sofrimento todo, ele realmente se volta para Deus, para o Criador, porque ele começa a raciocinar, então ele fala, bom, deve haver um Criador para tudo isso. Ele não sabia nem como chamar esse Criador. Ele sabia de conceitos de Deus, mas não sabia bem o que era. Mas ele resolve orar e pedir ajuda. E quando ele sinceramente pede ajuda, e a gente vê isso no livro e também no filme, o filme é muito bom, muito fiel a isso, a gente vê que em todo momento do umbral, ele não pede. Ele questiona, ele se aborrece, ele foge, mas ele não pede. Quando ele pede, e não é porque Deus seja sádico e esteja esperando o sofrimento do seu filho para então socorrê-lo, não. É porque ele precisa da transformação íntima do seu filho para que ele possa socorrê-lo. Naquele momento que André Luiz pede sinceramente ajuda, ou seja, se transforma para permitir ser ajudado, ele é socorrido. Então, a grande mensagem, Deus não nos abandona. Nós abandonamos ao Pai, mas o Pai jamais nos abandona. Quando nós sinceramente oramos e pedimos a Ele, a ajuda se faz imediatamente. É possível fazer também uma reflexão sobre esse momento de André Luiz, porque circunstancialmente, vamos dizer assim, André Luiz está no mundo espiritual. Mas a passagem e a transformação de André Luiz poderia ter acontecido em vida. Com certeza. Porque em vida física, não é? Porque em alguns momentos da nossa experiência no mundo físico, nós também podemos viver um verdadeiro umbral. O Espiritismo nos dá um arcabouço de informações que nos mostra que o estado espiritual depende do nosso nível mental. E André Luiz demonstra isso no primeiro capítulo e nos capítulos que se seguem. Ele descobre o pensamento. Você acredita que nós possamos transportar a experiência do André Luiz para a vida física? Com certeza, e eu tenho certeza que André Luiz, como Emmanuel faz, como os livros que o Chico psicografou, entre eles Paulo Estevam, que Paulo conta a sua vida, não é em momento nenhum para ressaltar ou realçar nenhuma das vidas desses personagens, e sim nos mostrar aonde eles erraram, humildemente mostrar aonde eles erraram. Ou seja, eles dão a mão à palmatória, gente, eu errei aqui, não errem assim. E nos mostrar caminhos para nós, enquanto encarnados, encontrarmos o nosso caminho. Errarmos menos e evoluirmos mais. Não para, vamos dizer assim, fugir do umbral. Não é esse o foco. É para que a gente possa progredir. Progredir tanto aqui quanto no mundo espiritual. Então, para isso, os livros publicados por Chico Xavier. Chico Xavier, em momento nenhum, teve nenhuma preocupação em ganhar nenhum prêmio pelas publicações que ele fez. Chico Xavier psicografou e dedicou toda a sua vida em prol da evolução e do progresso nosso, dos seus irmãos de caminhada. Para isso ele psicografou tantos livros. Então a gente deve utilizá-los, estudá-los, para que a gente possa alcançar esse progresso aqui, na vida física. Ainda que André Luiz não tivesse demonstrado medo, como você destacou, uma leitura mais cuidadosa do primeiro capítulo, mostra de fato isso, ele não tinha medo, ele estava impressionado, né? E claro, queria se livrar de todo aquele mal-estar, só não sabia como.
ele é tomado por um drama de consciência, como dissemos, para refletir sobre o passado dele. E aí ele, desesperado, como você contou, ele faz uma prece. Ele, em um momento, ele diz assim, mas para quem pedir? Exato. Né? Demonstrando uma ausência completa de vínculo. Mas é ele mesmo quem responde, quando se volta à prece e faz uma oração para o Criador. O autor da vida. O autor da vida. É uma maneira muito expressiva de se referir a Deus, porque independe de convicção religiosa. Exatamente. E por falar em convicção religiosa, André Luiz também ainda, já no segundo capítulo, ele diz que havia sido criado numa religião, mas que se distanciou dela, como você disse, fazendo uma crítica. Na tua análise, é possível um não espírita ler o livro Nosso Lar? Claro, com certeza. Nenhum livro espírita foi feito para espírita. Foi feito para todos nós. Nenhum livro... O André Luiz, nos seus vários livros, por exemplo, Mecanismos da Mediunidade, ele fala muito sobre física. Ele usa a física para fazer comparações para a gente entender o mundo espiritual. Ele foca muito no poder do pensamento. Mas o livro não foi feito para físicos. Né? A Evolução em Dois Mundos, ele fala muito de biologia, da parte médica, mas não foi feito para médicos. Foi feito para pessoas que querem conhecer algo diferente, querem nortear suas vidas por caminhos diferentes. Então, é uma oportunidade que ele nos dá, através da psicografia de Chico, para criar novos valores, estabelecer novos rumos, né? E, tendo isso, estabelecer novos rumos para as nossas vidas. Equilibrar o que é importante e o que não é, né? E aí a gente conseguir equilibrar a vida da gente. Silvio, ainda a gente não consegue sair do primeiro capítulo. O livro é tão impressionante que a gente não consegue sair. Mas a partir do momento que André Luiz faz a sua súplica a Deus, no segundo capítulo do livro, ele se depara com o socorro que ele pediu. Apresenta-se a ele um espírito de nome Clarencio. A partir daí, e o leitor vai descobrir rapidamente que nos capítulos seguintes, André Luiz está diante da descoberta do pensamento, porque a partir do momento que ele deixa o umbral, que é levado ao nosso lar na condição de paciente, a todo tempo o tempo todo os amigos espirituais ensinam a ele sobre a força e o impacto do pensamento. Você destacaria algum momento importante desse primeiro contato de André Luiz com o entendimento do papel do pensamento nas nossas vidas? Existem vários, né? Em todas as obras, André Luiz ressalta a força do pensamento. Tem uma frase dele que é marcante. Ele diz que nós somos donos do que pensamos e somos escravos do que dizemos. Isso realça dois aspectos, a força do pensar e a maior ainda do quando nós dizemos aquilo que pensamos. Então, a responsabilidade sobre aquilo que dizemos uns para os outros. Mas tem uma parte muito interessante, quando ele está nas câmaras de reedificação, que é a sobrinha de Lísias, que o ajuda no mundo espiritual, chega desencarnada e chega para ser socorrida. E ele... uma outra faceta do aspecto do André Luiz no Nosso Lar, ele demora um bom tempo no hospital e depois um bom tempo até começar a trabalhar. Se a gente for ver por quê, ele não estava andando naqueles jardins maravilhosos à toa. Os mentores espirituais de Nosso Lar aguardavam o quê? Que ele se transformasse mentalmente para poder se tornar um trabalhador. Até então, ele guardava ainda o ranço do médico orgulhoso que ele era, do médico vaidoso que ele era. E a gente vê muito isso na hora que ele vai socorrer a sobrinha de Lísias. Ali tinham vários pacientes tinham sido socorridos, recém-desencarnados, e ela estava sentindo mal. Então ele chega para ajudá-la, mas chega para ajudá-la movido pelo orgulho, pela vaidade. Eu sou um médico, vou ajudá-la. Tanto que
a abordagem dele é: sente, aonde dói? Dói aqui, dói ali? E ele faz com isso o quê? Aumentar o sofrimento e a dor dela. Foi quando a Narcisa chega, pede a ele que se afaste, ele se irrita, né? Eu me afastar. O filme mostra muito bem isso, o ator é intuído naquela hora. E ela aplica na sobrinha de Lisas um passe reconfortante, mostrando para ele que o que move o tratamento é a força da caridade, do amor ao próximo, não é o orgulho e a vaidade, que são fruto do quê? Do nosso pensar. Então ali é muito marcante. E em todos os outros livros ele vai tecer comentários a respeito do pensamento.